Neste episódio do Ficha de Jogo, um campeão do mundo em 2002 e 2 campeões europeus em 2004. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ficha de Jogo, o podcast que olha para o que aconteceu lá atrás. O Ficha de Jogo está de volta depois de um interregno de alguns meses, mas não se preocupem porque não há aqui nenhum motivo dramático por trás desta paragem. O meu nome é Miguel Ribeiro e hoje vamos diretos para a terra do Carrapau e da Sardinha. Vamos para Setúbal, mais concretamente para o estádio do Bonfim, no dia 30 de setembro de 1999. Neste dia, a contar para a segunda mão da primeira ronda da Taça UEFA, hoje Liga Europa, o Vitória Futebol Clube recebeu a AS Roma, tendo batido os italianos por 1-0, com um golo de Macchi aos 77 minutos no remate de fora da área. Uma espécie de uma trivela. Está no YouTube. O Vitória acabaria eliminado, pois tinha perdido o jogo da primeira mão, em Roma, no Olímpico, 2 semanas antes, por 7-0. Uma derrota pesada. Mas não deixou de tentar deixar uma imagem digna à sua presença europeia nesta temporada 99-2000. Curiosamente, na época anterior, ambas as equipas tinham terminado os seus campeonatos, o português e o italiano, no 5º lugar. Ora, passamos então aos 11 iniciais suplentes e treinadores das duas equipas, começando pelo Vitória Futebol Clube: Fernando Brassard na baliza, Pedro Henriques, Frechot, Mário Loja, Paulo Felipe, Kim, Mamed, Hélio Sousa, o capitão, Chiquinho Conde, Jorge Matos e Marco Ferreira. No banco, o treinador Carlos Cardoso tinha ainda Marco Tábuas, Nelson Silva, Chipenda, Maki, o marcador do gol, que entrou aos 62 minutos para o lugar de Jorge Matos, Pedro Mendes, Paulo Catarino, essa lenda do futebol distrital setubalense, e Carlos Manuel. Já a Roma tinha Antonioli na baliza, Sergei Gurenko, Alessandro Rinaldi, António Carlos, Vincent Candelá, Aldair, Eusébio Di Francesco, Marcos Assunção, Dimitri Alenichev, Marco Del Vecchio e Fábio Júnior. Fábio Capello, o treinador dos romanos, no banco tinha Cristiano Lupatelli, Cafu, Manuel Blasi, Damiano Tomasi, Cristian Zanetti, Lambros Chotos e, essa lenda do futebol romano e da AS Roma e do futebol italiano, Francesco Totti. Hoje vamos inverter a ordem, vamos começar pela Roma. Na baliza, Antonioli esteve na Roma até 2003 e depois sairia para andar na Sampdoria, no Bolonha, na Atalanta, acabou no Cesena, já em 2012, 13 anos depois deste jogo. António Carlos esteve mais alguns anos, até 2002, na Roma. O central brasileiro esteve depois no Besiktas e foi para o Brasil, onde esteve no Santos, no Juventude e acabou a carreira em 2007. Sergei Gurenko esteve emprestado ao Saragossa em janeiro de 2000, depois voltaria, ainda esteve no Parma, no Piacenza, no Lokomotiv de Moscovo e acabou a carreira no seu país natal, a Bielorrússia, no Dinamo Minsk em 2009. O francês Vincent Candelá esteve na Roma até dezembro de 2004, quando sairia para o Bolton, depois também esteve na Udinese, no Siena e acabou com uma temporada no Messina. Alessandro Rinaldi sairia pouco tempo depois, cerca de 1 ano e meio. Esteve na Roma até 2001, saiu para a Atlanta, ainda jogou no Chievo Verona, no Piacenza e acabou a carreira em 2004 no Triestina. Aldair, essa pode-se dizer, grande figura do futebol brasileiro, esteve na Roma até 2003, quando saiu para o Génova, depois ainda esteve no Rio Branco, no seu Brasil natal, e fez, depois para acabar a carreira, em São Marino, 2 temporadas no Murata. Também uma grande figura do futebol brasileiro, Marcos Assunção, esteve no Betis entre 2002 e 2007, onde é bastante bem acarinhado pelos adeptos sevilhanos, pelos béticos. Esteve depois durante sensivelmente ano e meio nos Emirados Árabes Unidos, depois esteve no Brasil no Grêmio Barueri, 3 temporadas no Palmeiras, Santos, Figueirense. Acabou a carreira em 2016, quase 17 anos depois deste jogo, no Sampaio Correia. Que deu treinador, Eusébio Di Francesco, esteve na Roma até 2001, quando sairia para 2 temporadas no Piacenza, no Ancona e mais 2 temporadas no Perugia e acabaria a carreira em 2005. Outro brasileiro, Fábio Júnior, que também foi titular, voltaria ao Cruzeiro, estaria no Palmeiras, no Vitória Sport Clube, no Atlético Mineiro, foi para o Japão, para o Kashima Antlers, no Al-Wahda, no Médio Oriente, esteve ainda também na Alemanha no Bochum, no Hapoel Tel Aviv em Israel. Depois voltou ao Brasil, Brasiliense, América Mineiro, Minas Boca, Boa Sport, Guarani e acabou a carreira no Vila Nova. Marco Del Vecchio
Esteve na Roma até dezembro de 2004, quando sairia para o Brescia. Fez depois uma temporada no Parma, uma no Ascoli e acabou com uma temporada no Pescatori Ostia. Um dos campeões de 2004, que eu referi na intro, Dimitri Alenichev, que sairia em janeiro para o Perugia, para depois sair para o Porto de 2000 a 2004, onde conquistou a Taça UEFA e a Liga dos Campeões Europeus, nessa grande equipa do Futebol Clube do Porto, comandada por José Mourinho, e jogou no Spartak de Moscovo, na sua Rússia natal, entre 2004 e 2006, quando acabaria a carreira. Dos que estavam no banco, o guarda-redes Lupatelli saiu para o Kiev em 2001, onde jogou de 2001 a 2003, depois na Parma, no Palermo, jogou também na Fiorentina, no Cagliari, e acabaria a carreira mesmo na Fiorentina, depois de ter passado pelo Génova, pelo Bolonha e ainda pelo Triestina. O grego Lampros Soutos foi para o Olympiacos ao fim de algum tempo, em janeiro de 2000, e por lá ficou até 2004, tendo depois jogado ainda na Atalanta, na Regina, no Mallorca, no Inter de Milão, e depois voltou para a Grécia, para o Panionios e jogar no PAOK, mas acabaria a terminar a carreira em 2010 no Pescina. Damiano Tomasi, que também estava no banco, ficou na Roma até 2006, tendo feito depois 2 anos do Levante, esteve em Inglaterra no Queen's Park Rangers, na China, no Tianjin Teda, e acabou a carreira em 2020 ao fim de 5 temporadas de La Fiorita. O campeão do mundo de 2002, que eu referi na intro, é Cafu, que estava no banco, o mítico lateral direito da Roma e do Milan. Ele ficou na Roma até 2003, quando sairia para o Milan para jogar entre 2003 e 2004 a 2007 e 2008 nos milaneses. Ele que viria a ser treinado por Carlo Ancelotti, mas isso fica para outro dia. Quem também jogou em Milão, mas do outro lado do estádio, Cristiano Zanetti, esteve no Inter entre 2001 e 2006. Depois foi para a Juve, quando esta desceu à segunda divisão na sequência do Calciopoli, ou do Calciocaus, como lhe quiserem chamar. Jogou na Juventus entre 2006 e 2009, fez ainda 2 temporadas na Fiorentina e acabou a carreira em 2011 no Brescia. Só faltam 2. Manuel Blasi esteve 3 temporadas a seguir a esta no Perugia, 2 na Juventus. Na Fiorentina também, esteve 2 temporadas no Nápoles, Palermo, Parma, Lecce, vários clubes em Itália, 2 temporadas no Varese. Sairia para 2 temporadas na Índia, no Chennai, no Ischia, e por fim acabaria a carreira em 2017 no Compagnia Portuale, um clube, digamos, menor dos campeonatos italianos. O último que estava no banco dispensa apresentações, acabou a carreira em 2017 como o grande ídolo dos adeptos romanos, talvez a figura maior da história do clube. Francesco Totti acabou a carreira em 2017 e dispensa qualquer apresentação. É um dos grandes ídolos, rejeitou inúmeras propostas para sair ao longo da carreira e demonstrou sempre que podia o seu amor aos romanos. Ele estava no banco neste jogo e nem jogou porque talvez nem fizesse falta. O treinador desta gente, como já referido, era Fábio Capello, que ficou na Roma até ao final da época 2003-2004, quando sairia para 2 temporadas na Juve. A seguir foi ser campeão no Real Madrid, esteve lá por uma temporada, foi selecionador de Inglaterra, para quem já se tinha esquecido, entre 2007 e 2012, foi também selecionador da Rússia, entre 2012 e 2015, e fez mais 2 temporadas na China, no Jiangsu Suning. Atualmente está a gozar o seu merecido descanso. Olhando para a equipa do Vitória, o guarda-redes Fernando Brassard acabou a sua carreira no futebol profissional sénior, digamos assim, em 2002, retirou-se no Vitória, ele que viria mais tarde a ser adjunto como integrante da equipa técnica de Luís Filipe Scolari na seleção portuguesa. Quem também acabou a carreira no Vitória foi Kim, acabou a carreira de jogador no Vitória em 2001, tal como Hélio Sousa, que também acabou a carreira de jogador profissional no Vitória em 2005, se bem se lembram. Acabou a carreira com a vitória sobre o Benfica na final da Taça de Portugal. Os sadinos venceram por 2-1, até estiveram a perder, mas deram a volta sobre os encarnados no Jamor, e assim Hélio Sousa despediu-se do Vitória Futebol Clube e da sua carreira com um título bastante importante e o penúltimo título de futebol sénior profissional, digamos assim, a entrar nas galerias do Museu do Vitória. O último, como se sabe, foi em 2007-2008 e foi a Taça da Liga. Quem também cá andava, Freixo, que era um jovem na altura, saiu para o Boa Vista em 2000 e por lá ficou até 2005, de onde sairia para o Dinamo Moscovo, ele e muita gente em Portugal, nesta altura em 2005, 2006, 2004, saiu para a Rússia para jogar no Dinamo Moscovo. Voltaria para jogar no Braga durante 3 temporadas, entre 2006 e 2009.
Depois seguiu para a França, para o Metz, regressou para uma temporada na Naval 1º de Maio e terminou a carreira nos escalões secundários no Boa Vista, com 2 temporadas. Ele foi ajudar o clube do Bessa quando mais precisou, após ter sido despromovido no seguimento do processo apito final. Pedro Henriques fez 2 temporadas de Belenenses após sair do Vitória no final desta temporada. Fez também uma temporada no Santa Clara, 2 temporadas na Académica e acabou a carreira na mesma Académica em 2005. Ele teve uma carreira muito fustigada por lesões e hoje é comentador de futebol nos canais portugueses. Outro que também sairia para o Boa Vista, Mário Loja, jogaria no Boa Vista entre 2001 e 2004, depois fez uma temporada no Beira-Mar, foi para a França, para o Créteil Lusitanos, uma equipa cheia de imigrantes portugueses em França, que compete nos escalões secundários, esteve lá por 4 épocas. Voltaria para uma temporada da Aroca, 2 de Boa Vista, também à semelhança do que fez Nuno Freixo. Foi uma temporada a jogar no Estrela de Vendas Novas e jogaria no Alcochete mais 4 temporadas no Fabril e acabou a sua carreira de jogador ao fim de 2 anos de Comércio e Indústria, um clube do distrito de Setúbal. Para acabar a linha defensiva, Paulo Filipe jogaria no Vitória até 2001, sairia para uma época de Sporting de Espinho, depois 2 épocas no Torriense, jogaria uma época no Alverca, em 2004 a 2005, é dele o gol da manutenção, depois seguiria para o Barreirense e terminou em 2007 a carreira ao serviço do Fátima. Outro que jogou no Alverca, Chiquinho Conde, logo na época seguinte, em 2000-2001, depois jogaria no Portimonense durante um ano, no Imortal de Albufeira, o histórico clube do Algarve, durante também uma temporada, e acabaria a carreira em 2004 ao fim de uma temporada pelo Montijo. Não o Olímpico do Montijo, como é hoje conhecido, mas o original Montijo, o Clube Desportivo do Montijo. Quem andou também no Algarve foi Jorge Matos, depois de jogar esta temporada no Vitória. Sairia para o Barreirense, jogaria ainda no Imortal em 2000-2001, no Olhanense e no Marco em 2001-2002, no Alcochetense, no Magdeburgo, da Alemanha, no Torriense, no Lusitânia dos Açores, seguiu também para o Chipre, no Apoel e no APEP, depois voltaria para jogar no União de Montemor, voltou para a Alemanha para jogar nos escalões menores, no Oberneuland, voltaria para o Amora e retirou-se em 2012, depois de 3 anos de comércio e indústria. Mamed seguiu para a Regina, onde jogou entre 2000 e 2003, depois jogaria no Messina entre 2003 e 2006, posteriormente no Génova, no Perugia, no Salernitana e acabaria por acabar, digamos assim, a carreira no Potenza em 2009. Para terminar aqui o lote de campeões europeus em 2004 pelo Porto, Marco Ferreira, que foi titular neste jogo, sairia para o Futebol Clube do Porto em janeiro de 2003. Em 2004 a 2005 jogaria no Vitória Sport Clube, depois no Penafiel. Foi ainda para o Benfica durante 2 temporadas, onde não foi muito bem sucedido. Jogaria também no Leicester, em Inglaterra, no Belenenses, em 2007-2008. E depois foi para a Grécia, para o Étnicos, jogar 3 temporadas e acabaria a carreira em 2011. Daqueles que Carlos Cardoso tinha no banco ao seu dispor, estava Marco Tábuas, histórico guarda-redes do Vitória Futebol Clube, e permaneceria no clube até 2008. Viria a jogar a Primeira Liga, a Segunda Liga, Taça UEFA neste caso. Viria a conquistar a Taça de Portugal no jogo de despedida, digamos assim, no Jamor de Hélio Sousa, essa final contra o Benfica. Marco Tábuas, depois de 2008, jogou uma temporada no Torriense e acabou a carreira passando mais uma temporada no Aljustrelense. Mais um que acabou a carreira no Vitória Futebol Clube e que acabou a carreira em 2003 foi Chipenda. Pedro Mendes ficou no Vitória Futebol Clube até 2001 e andou quase sempre pelos escalões secundários portugueses, Seixal, Clube Operário Desportivo de Lagoa, Portumesense, Friamundo, Lousada, Espinho, União da Serra, Monsanto, Fátima, Portumesense, e acabaria a carreira, 15 anos quase, depois deste jogo, em 2014 no Portumesense. Carlos Cardoso tinha também Nelson Silva, que ficaria no Vitória até 2001, seguiria para uma época no Seixal, 3 no Olivais e Moscavide, mais 2 nos Açores, no Clube Operário Desportivo de Lagoa, Juventude de Évora, Pinhal Novense, e voltaria ao Juventude de Évora para acabar a carreira em 2011. Emprestado pelo Porto, Carlos Manuel seguiria, depois desta temporada no Vitória, para Lessa da Palmeira, para jogar no Lessa durante uma temporada. Jogaria também um ano no Oriental de Lisboa. Fez também uma temporada no Sporting da Covilhã, no Amora, e acabaria a carreira em 2005 no Sesimbra.
O marcador do golo, Maki, que entrou aos 62 minutos para o lugar de Jorge Matos e para fazer o golo aos 77, ficou no Vitória até ao final da época 2000-2001, de onde sairia para o Gil Vicente. Jogaria no Farense, Rápido Bucareste, Feirense, foi para o Egito, andou no Chipre também, Israel, na China. Um verdadeiro trotamundos, o nigeriano Maki, acabaria a carreira no Alovera de Espanha em 2013-2014, depois de andar quase aí meio mundo. Para terminar, o lote de suplentes deste jogo para o Vitória Futebol Clube. Essa lenda do futebol do distrito de Setúbal, Paulo Catarino. Ele que jogou até aos 53 anos. Ele que esta época seria a única que faria no Vitória. Jogaria no Lessa, no Olhanense, no Atlético, no Mafra, no Pinhal Novense, no Amarante, no Torriense, no Malveira, no Aljustrelense, no Alcochetense, no Fabril. Inúmeros clubes, é quase... Eu tenho que estar a ler literalmente a lista do 00. Quinta do Conde, Pai Pires, Valenças, Palmelense, Águias de Moura, Brejo de Azeitão, o FC Setúbal, que foi um clube entretanto já extinto do distrito de Setúbal, Montinhos dos Pegos e entretanto acabou a carreira em 24-25 no Botafogo de Cabanas. Paulo Catarino, que ainda conseguiu jogar cerca de 5-6 temporadas, ao mesmo tempo que o seu filho, Pedro Catarino, hoje em dia ponta de lança do Vitória, homem-golo, e que muito tem ajudado o Clube Sadino a voltar aos escalões nacionais. Pedro Catarino, que recentemente foi alvo de um movimento por parte do Vitória Futebol Clube que incentivava os sócios do Vitória a adquirirem uma parte do passe de Pedro Catarino, numa tentativa do clube de manter uma das suas grandes vedetas, das suas grandes joias. Mas voltando a Paulo Catarino, este terminaria a carreira aos 53 anos, com muitos golos, muitos jogos, e é quase uma lenda do futebol do distrito de Setúbal e do Football Manager também, durante muitos anos. Certamente que muitos de vós conheciam já este nome de Paulo Catarino, e é um nome que acaba por figurar no imaginário de muitos de nós. Entretanto, para concluir, o treinador desta gente era Carlos Cardoso, que sairia do Vitória ainda em 99-2000, voltaria por mais 3 vezes a comandar os Sadinos, em 2002-2003 por 10 jogos, em 2006-2007 por 17 jogos e em 2008-2009 por mais 18 jogos. Carlos Cardoso, que era aqui um bocadinho o suplente de luxo, fez tudo o que podia pelo seu clube. Entretanto, já faleceu há bem pouco tempo, partiu no dia 27 de dezembro de 2025, mas é certamente relembrado pelos Sadinos como uma figura do clube e que certamente fará muita falta às hostes setubalenses. Para terminar, o que aconteceu às duas equipas? A Roma acabou o campeonato em sexto, na Taça UEFA acabaria por chegar aos quartos de final contra o Leeds, já o Vitória acabaria por descer de divisão por apenas 2 pontos no final da temporada, acabou o campeonato em 17º. E pronto, está tudo contado no episódio de hoje. Já sabem, sigam o podcast Ficha de Jogo no Spotify e no YouTube, comentem, deixem o like se gostaram ou deem umas estrelinhas se estiverem a ouvir no Spotify. O meu nome é Miguel Ribeiro, espero que tenham gostado deste episódio e o próximo é daqui a 2 semanas. Até lá!